Você sabia que existem anjos ao seu redor, mesmo que você não os tenha notado antes? Muitas pessoas passam os dias sem perceber a presença que os rodeia. Neste vídeo, quero compartilhar 5 sinais claros de que os anjos estão presentes em sua vida, seja você um crente firme na intervenção deles ou simplesmente curioso sobre esses seres celestiais. Minha esperança é que no final você tenha um vislumbre do reino invisível dos anjos e comece a reconhecer suas operações sutis em sua própria vida. Isto, por sua vez, acenderá a sua fé no Deus vivo. Antes de começarmos, é crucial enfatizar que, como cristãos, nossa fé não se baseia em anjos. A nossa fé está firmemente enraizada na simples verdade daquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus é a verdadeira pedra angular da nossa fé. E esse é o alicerce inabalável em que nos apoiamos. Nós nos apoiamos somente nesta confiança e não nos anjos. Além disso, embora a atividade dos anjos possa nos revelar e inspirar, ela não deveria ser a característica definidora da nossa jornada cristã. Em última análise, o nosso maior desejo é nos esforçarmos para imitar a vida de Jesus e refletir o seu caráter em todos os aspectos ao mundo. Tendo deixado isso claro, deixe-me perguntar: quem são os anjos? Eles realmente existem? Se existem, qual é a sua missão? Os anjos são seres espirituais criados para adorar e servir a Deus, o que os torna um dos aspectos mais misteriosos da criação de Deus. Apesar dos equívocos populares, os anjos não são almas de pessoas boas do passado. Eles são entidades distintas no grande desígnio de Deus. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados por Deus exclusivamente para adorá-lo e servi-lo com lealdade e obediência inabaláveis. A Bíblia esclarece que eles são uma criação distinta, dedicada à vontade de Deus. Na verdade, os anjos são mencionados 300 vezes na Bíblia. Embora, em sua maioria, invisíveis, eles às vezes podem aparecer na forma humana. Lembre-se, o próprio nome deles, anjo, significa mensageiro. Isso significa que eles estão sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Mas a grande questão permanece: como podemos saber se os anjos estão ao nosso redor? Esta questão muitas vezes permanece na mente dos crentes. Embora muitos não duvidem da existência dos anjos, há curiosidade em saber como reconhecer a sua presença, considerando a sua natureza espiritual. Podemos ver os anjos com os nossos olhos físicos? Existe algum sinal que indique a presença deles? Junte-se a mim enquanto desvendamos 5 sinais inconfundíveis que mostram a presença de um anjo em sua vida. Sinal número 1. Explosões repentinas de alegria. A alegria, por mais comum que pareça, é uma evidência clara da presença de anjos ao nosso redor. Às vezes, a presença de anjos pode trazer uma sensação de alegria que parece surgir do nada. Você já esteve em um culto na igreja em adoração ou oração, sentindo uma alegria incomum, quando de repente uma onda inexplicável de felicidade tomou conta de você? Foi como a luz do sol explodindo em seu coração. Este tipo de alegria muitas vezes acompanha os anjos quando Deus os envia para entregar boas novas. Por exemplo, quando o anjo apareceu aos pastores em Lucas, capítulo 2, versículo 10, ele veio com uma alegria sobrenatural e contagiante. Essa é uma marca registrada de sua presença. Isto é semelhante ao encontro de Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Então, da próxima vez que você estiver orando ou adorando e sentir essa explosão incomum de alegria, preste atenção. Pode ser que haja uma presença angelical por perto. Lembre-se, embora a alegria seja um fruto do Espírito, é algo diferente, mais profundo e inexplicavelmente poderoso. Lembro de uma época na universidade quando um grupo nosso orava. Enquanto adorávamos, ficávamos cheios de alegria e até ouvimos sons estranhos ao nosso redor. Foi uma experiência fascinante e percebemos que havia anjos entre nós.
Saímos daquele lugar ainda carregando aquela energia intensa em nossos corações, inspirados e fortalecidos. Portanto, se você sentir uma alegria intensa e espontânea durante a oração ou a comunhão, observe. Pode ser um sinal claro de atividade angelical. E isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 2. Força incomum. Outra indicação da presença dos anjos é uma súbita onda de força, especialmente durante momentos de oração e devoção. Você já começou a orar se sentindo esgotado e fraco, apenas para sentir uma inexplicável onda de força tomar conta de você? É como se alguém te envolvesse em um cobertor quente de poder, afastando o cansaço e permitindo que você orasse com vigor renovado. A Bíblia oferece um vislumbre dessa experiência na vida de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Jesus, enfrentando uma provação esmagadora, recebeu força divina do anjo para suportar o que estava por vir. Assim como Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus, ele também pode trazer força sobrenatural para você. Há momentos em que os desafios da vida nos deixam com uma sensação de fraqueza e esgotamento. No entanto, quando nos voltamos para a oração, damos por nós mesmos a orar com notável clareza e poder, quase como se algo estivesse a guiar as nossas palavras. Essa força inesperada costuma ser um sinal de que os anjos estão presentes, elevando seu espírito e oferecendo apoio quando você mais precisa. Lembre-se de que os anjos são seres poderosos e às vezes sua presença pode ser sentida por meio dessa onda de força inexplicável que experimentamos quando eles estão próximos. Isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 3. Sensação física de calor. Outro sinal de que os anjos estão presentes com você é a sensação de calor, seja ao seu redor ou em partes específicas do seu corpo, enquanto você ora, adora ou tem comunhão. Você já orou ou adorou e um calor te envolveu? Alguns crentes relatam sentir uma sensação de queimação nos pés ou nas mãos, enquanto outros sentem o calor se espalhando por todo o corpo ou sentem um calor reconfortante ao seu redor. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7 descreve um anjo assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo tocou os lábios do profeta com carvão em brasa, purificando-o do pecado. Esses anjos em particular são chamados de serafins e estão associados a essa sensação de queimação, sugerindo sua conexão com o calor. Além disso, quero que você saiba que os anjos frequentemente acompanham o Espírito Santo durante a oração, adoração e comunhão. Então, quando você experimenta um calor inexplicável, pode ser anjos que se juntam a você no louvor a Deus. Pense nisso como uma recepção calorosa, uma presença reconfortante que reconhece sua devoção. Lembre-se de que esse calor nem sempre é intenso, mas sim calmante e inesperado. É um sinal sutil de que os anjos podem estar próximos, compartilhando seus momentos de conexão espiritual. Sinal número 4. Vislumbres de luz. O brilho radiante dos anjos de Deus muitas vezes ultrapassa o que os nossos olhos naturais podem compreender plenamente. No entanto, há momentos em que vislumbramos a sua luz deslumbrante. Durante a oração profunda, você poderá notar luzes sutis aparecendo, mesmo com os olhos fechados. Essas luzes podem ser cintilações ou flashes. Pense em Mateus, capítulo 28, versículos de 2 a 4, onde um anjo desceu com um brilho deslumbrante, como um relâmpago contra um cenário de neve branca. Essa passagem diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve.
e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Muitas vezes na Bíblia, os anjos são frequentemente associados a esta luminosidade sobrenatural. Então, se você alguma vez sentir uma luz inesperada durante a oração, especialmente com os olhos fechados, pode ser anjo se juntando a você em sua comunhão com Deus. Considere isso um lembrete de sua presença radiante e aproveite esses momentos para aprofundar sua conexão com o Senhor. E agora vamos ao sinal final. Sinal número 5. Manifestação física. Às vezes, quando Deus deseja se comunicar através de seus anjos, eles podem sair do seu reino espiritual e aparecer como humanos. Sabe-se que os anjos assumem a aparência de indivíduos comuns. A Bíblia até nos aconselha a mostrar bondade para com estranhos, pois alguns podem, sem saber, ser anjos disfarçados. Hebreus capítulo 13, versículos 2 nos lembra: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembra de Abraão em Gênesis 18? Ele acolheu anjos que pareciam homens comuns, oferecendo a eles comida e descanso. Da mesma forma, Manoá e sua esposa encontraram um anjo em forma humana, recebendo orientação de Deus sobre seu futuro filho Sansão. Juízes, capítulo 13, versículos 6 e 7 diz: Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Visto que os anjos são seres espirituais, eles podem se manifestar em formas visíveis, audíveis ou tangíveis quando enviados por Deus. No entanto, embora os anjos possam aparecer para nós, isso não é algo pelo qual possamos orar, jejuar ou estudar. Deus revela seus anjos a seu próprio critério, não ao nosso. O nosso foco deve permanecer na construção de um relacionamento forte com Deus. E se Ele decidir enviar um mensageiro em forma humana, será uma poderosa confirmação e bênção. Concluindo, quando você notar atividade angelical em sua vida, não deixe o medo assumir o controle. Em vez disso, abrace a presença deles para orar, ouvir suas mensagens e adorar ao Senhor com sinceridade. Como mencionado anteriormente, a atividade dos anjos é incrível, mas não somos chamados a nos concentrar nela. A Bíblia não nos instrui a orar, jejuar ou colocar nossa fé neles. Nosso objetivo como cristãos deve ser sempre refletir Jesus Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Além disso, é crucial deixar a palavra de Deus ser o nosso guia, mesmo nos momentos em que sentimos a presença dos anjos. Se alguém que você considera um anjo exigir o contrário, seja cauteloso, pois pode ser um truque demoníaco. Lembre-se, até mesmo Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Os verdadeiros anjos de Deus nunca exigirão adoração ou reverência. Em vez disso, eles sempre nos orientarão a adorar o único Deus verdadeiro que merece todo o nosso louvor. O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim:
Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre, como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar, ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo o que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso,
Você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas, esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho.
Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar. Você já sentiu uma presença, um toque ou uma voz em seu ouvido te guiando quando você está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição. Pode ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Os anjos, esses seres celestiais, não são apenas personagens de textos antigos ou de belas pinturas. Eles são reais, ativos, estão presentes em nossas vidas hoje. Seu papel? Ser mensageiros, protetores e guias de Deus, tecendo silenciosamente nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais os anjos podem interagir com você. 1. Quando o favor vem dos lugares mais improváveis. Você já conheceu alguém, talvez um estranho, que apareceu no momento certo com as palavras ou a ajuda certa? Imagine que você está perdido, talvez em uma nova cidade, sentindo um misto de frustração e ansiedade. Seu telefone está mudo, nenhum mapa em mãos, e então, do nada, alguém aparece. Essa pessoa oferece instruções, talvez até caminhe parte do caminho com você. Mas quando você se vira para agradecê-la, ela desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Poderia isso ser uma mera coincidência ou poderia ser um encontro angelical? Esses momentos não são apenas atos aleatórios de bondade. Podem ser compromissos divinos, cuidadosamente arranjados por Deus, tendo seus anjos como emissários. Pense na história do livro de Hebreus, onde a hospitalidade para com os estranhos levou a hospedar anjos sem saber. É um lembrete poderoso para sermos sempre gentis e abertos com aqueles que encontramos. Ou veja a história bíblica de Abraão em Gênesis. Ele foi visitado por 3 estranhos que trouxeram uma mensagem transformadora. Estes não eram visitantes comuns, eram anjos, enviados por Deus com um propósito específico. E em Juízes, Manoá e sua esposa experimentaram a visita milagrosa de um estranho que profetizou o nascimento de Sansão. Este estranho, que mais tarde desapareceu em uma chama maravilhosa, não era outro, senão um anjo. Essas histórias das Escrituras não são apenas contos antigos, são exemplos de como os anjos podem e interagem conosco. Eles podem não vir com asas visíveis ou halos brilhantes, mas o seu impacto é inegável. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos, mas sempre com um propósito. Os anjos também podem dar a conhecer a sua presença em momentos de necessidade, oferecendo conforto e paz. Imagine-se numa situação difícil, talvez num quarto de hospital, se sentindo sozinho e assustado. Então alguém entra, senta ao seu lado e oferece palavras de conforto. Mais tarde, quando você pergunta à enfermeira sobre aquela pessoa, ela diz que você ficou sozinho o tempo todo. É um momento que pode te deixar perplexo, mas ao mesmo tempo confortado. Uma assinatura de uma visita angelical. Esses encontros, meu amigo e minha amiga, são sinais do amor e cuidado de Deus por nós. São lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Que em nossos momentos mais desafiadores, em nossa confusão e desespero, Deus envia seus anjos para nos guiar, confortar e proteger. Então, da próxima vez que você experimentar um momento de bondade inesperada, uma intervenção oportuna ou uma presença reconfortante, pare um momento para considerar a possibilidade.
Poderia ser este um anjo? Esses momentos não devem ser considerados meras coincidências. Eles são significativos, impactantes e um sinal claro da obra contínua de Deus em nossas vidas através de seus mensageiros celestiais. Segundo, você começa a ouvir claramente as vozes dos anjos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, imagine isto. Filipe, passando o dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo lhe diz: levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não foi um sonho ou um instrumento vago. Felipe estava bem acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente como se alguém estivesse falando com ele pessoalmente. Então você pode se perguntar: um anjo poderia falar comigo? Absolutamente. Os anjos são seres celestiais, livres de nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para as nossas mentes compreenderem, e isso inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com grandeza ou com uma voz ecoando dos céus. Poderia ser tão suave quanto uma brisa ou tão modesto quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não se trata de como a voz soa, é sobre a mensagem que ele carrega. Os anjos são mensageiros de Deus e suas palavras têm como objetivo guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma voz que não pareça ter origem, não se apresse em descartá-la. Pare por um segundo. Ouça atentamente. O que isso está dizendo? É uma palavra de encorajamento, uma advertência ou uma pepita de verdade divina? Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes ignoramos essas dicas sutis, mas se sintonizarmos nossos corações para ouvir, poderemos perceber que os anjos estão falando em nossas vidas com mais frequência do que pensamos. 3. Encontros na quietude dos sonhos e das visões. Na quietude dos nossos sonhos e na vivacidade das nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o próprio tempo, que transcende o comum e nos leva a um reino de compreensão e orientação mais profundas. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos assim, onde o véu entre o céu e a terra é levantado, e Deus fala conosco através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, um humilde carpinteiro, escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi abalado, seu coração perturbado, não apenas pelos problemas comuns da vida, mas por algo que desafia a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida, e os sussurros da sociedade eram tão penetrantes quanto desconcertantes. Foi nesse turbilhão de confusão e preocupação que o divino estendeu a mão para José, não através de proclamações estrondosas, mas através do suave sussurro de um sonho. Um anjo apareceu-lhe, não como uma grandeza intimidante, mas com palavras de conforto, em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este não foi apenas um sonho para aliviar uma mente perturbada. Foi uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho de José em seu momento de dúvida. Esta narrativa não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo de como Deus continua a falar conosco hoje. Nossos sonhos e visões não são meras invenções da nossa imaginação. Muitas vezes são a tela na qual os anjos pintam mensagens de esperança, orientação e, às vezes, cautela. Esses seres celestiais não são apenas observadores distantes. Eles são participantes ativos em nossa jornada. Eles não são apenas mensageiros, mas também guardiões, professores e guias, designados para servir aqueles destinados à salvação, como belamente afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 14.
Então, da próxima vez que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem dos seus sonhos, ou quando uma visão o capturar com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são compromissos divinos. Nesses sussurros noturnos e lampejos de percepção, um anjo pode estar chegando até você com uma mensagem dos céus. Poderia ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto de advertência, mas sempre é um sinal da atividade angelical intrinsecamente tecida na tapeçaria de nossas vidas. Quarto, você está caminhando pela vida, almejando o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão cede e você se encontra em um vale. É fácil pensar: por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembra-se de José na Bíblia? Sua vida parecia uma montanha-russa que só descia. Falsamente acusado, jogado na prisão. Estamos falando de uma fase difícil. No entanto, estes não foram apenas eventos aleatórios. Foram passos divinamente orquestrados que o levaram a se tornar o braço direito do faraó. Ao longo de sua jornada, José viu a mão de Deus transformar cada revés em uma preparação para uma recuperação ainda maior. Mas e quando os contratempos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão, tentado apressar o cronograma de Deus? Todos nós já passamos por isso, assumindo o comando de Deus, pensando que conhecemos os atalhos. Alerta de spoiler, geralmente termina em confusão. Mas aqui está a bela reviravolta. Nossos erros não são o fim da história. Frequentemente são os lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui vai uma pergunta para agitar a sua alma. Em meio aos seus contratempos e fracassos, você consegue vê-los como compromissos divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando horas extras, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? É nesses desvios inesperados que somos lembrados. Não somos nós que estamos no controle. E tudo bem, porque é uma chance de entregar as rédeas a alguém que vê o panorama geral. Imagine abraçar cada revés como um convite para se aproximar mais do abraço de Deus, para ouvir mais atentamente seus sussurros de orientação e segurança. É nesses momentos que estamos um passo mais perto de compreender nosso verdadeiro propósito e destino. Cada fracasso, cada atraso, é uma pincelada na obra-prima que Deus está criando em nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, respire fundo e olhe ao redor. Talvez, apenas talvez, haja um anjo trabalhando nos bastidores, transformando o que parece ser um revés em uma configuração divina. É nesses momentos que realmente aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria na jornada e a ver as impressões digitais do divino em cada curva inesperada. Lembre-se, o caminho para a grandeza muitas vezes serpenteia por vales de provações, mas cada passo, por mais desafiador que seja, está levando você a um desafio maior do que você jamais poderia ter imaginado. Continue caminhando, continue confiando e vamos abraçar a jornada juntos. 5. A ilusão da satisfação e a realidade da presença divina. Você subiu a escada do sucesso. Cada degrau é um marco, um emprego cobiçado, um parceiro dos sonhos, uma vida cercada de luxo. Ou talvez você ainda anseie por isso, vislumbrando a vida ideal através da janela brilhante das mídias sociais. Mas espere, há um problema. Um vazio incômodo obscurece seus triunfos ou assombra suas aspirações. É como ter sede de uma miragem no deserto das realizações. Agora vamos fazer uma pausa e refletir. Essa sensação de insatisfação não é um sinal? Um empurrãozinho sutil, talvez, de que há mais na vida do que essa perseguição implacável? A antiga sabedoria de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, ecoa através do tempo, sussurrando uma verdade profunda. Melhor é o que os olhos veem do que a divagação do apetite. Isso também não tem sentido, correr atrás do vento. É um chamado para despertar, instando-nos a questionar a base sobre a qual estamos construindo nossas vidas.
Estamos construindo a nossa felicidade sobre o terreno instável do sucesso mundano ou estamos ancorando em algo mais duradouro, mais autêntico? É hora de uma investigação mais profunda. Em vez de perguntar o que vem a seguir na maratona de conquistas, vamos mudar o foco. Perguntemo-nos: estamos buscando uma conexão com o divino em nossa corrida pelo sucesso? Estamos buscando alegria no que é passageiro ou estamos abraçando o amor eterno de Cristo? Lembre-se das palavras profundas do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8, onde ele fala de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não se trata de denunciar o mundo material, mas de reorientar as nossas prioridades. Trata-se de descobrir o contentamento que não é influenciado pelos altos e baixos da vida, como mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Então, deixe que esses momentos de insatisfação não te desanimem, mas sim te orientem. Não são meros distúrbios emocionais. Eles são sinais celestiais, sinais de que a vida é mais do que ganhos materiais. São convites dos anjos incitando você a explorar a profundidade da sua alma, a se conectar com a essência divina que transcende os desejos mundanos. Essa compreensão nos capacita a segurar as ofertas deste mundo com um aperto suave, sempre prontos para deixar ir, pois no grande esquema da vida, estes são apenas temporários. O verdadeiro tesouro reside em construir a nossa esperança sobre o fundamento inabalável do amor de Cristo. Uma base que permanece firme mesmo quando o mundo ao nosso redor muda e desmorona. Tenha em mente que cada momento de insatisfação, cada momento de questionamento, pode muito bem ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Um sussurro celestial guiando você de volta ao caminho da realização espiritual e do contentamento eterno. Vamos abraçar esta jornada não com medo, mas com o coração cheio de esperança e os olhos abertos para a orientação celestial que nos rodeia. Quando estamos passando por momentos difíceis, há um jogo que tendemos a jogar com Deus. Você conhece um esporte de formação de equipes chamado cabo de guerra? Esse jogo envolve duas equipes que puxam pontas opostas de uma corda. A equipe vencedora é a equipe que puxa com mais força, fazendo com que a adversária cruze a linha pelo meio. A corda é uma metáfora para as nossas batalhas, enquanto você e Deus estão em lados opostos. Deus está puxando esse assunto, dizendo para você deixar isso de lado para que Ele possa cuidar disso. No entanto, você está segurando desesperadamente porque acha que pode vencer essa provação sozinho. Você pode não perceber, mas esse é um cenário frequente no nosso dia a dia. Fazemos tudo para manter o controle de nossas lutas e permanecer do lado vencedor. Fazemos isso para ignorar a capacidade de Deus de lidar com esse problema para nós. Puxamos continuamente a corda, o que também nos afasta dele. Será esta verdadeiramente a estratégia que pretendemos? Deus não quer que você esteja do outro lado. Se você realmente o conhece, não há uma única escritura que sugira que você esteja competindo com Deus. Minha pergunta agora é: por que você está virando as costas para ele por causa de uma batalha que está passando? Alguns animais costumam se esconder quando não estão se sentindo bem. Eles se isolam porque se seus predadores descobrirem que estão doentes, isso os torna presas fáceis. Eles são incapazes de se proteger, então se escondem e sofrem sozinhos. A grande vantagem de nós humanos é que sabemos melhor. Sabemos que devemos procurar ajuda quando precisamos. Sabemos que não podemos sobreviver sozinhos a momentos de dificuldade. Mas às vezes nos escondemos de Deus, embora Ele seja o nosso maior aliado. É verdade, nos distanciamos dele, mas podemos ser tão atraídos pela ilusão de controle que preferimos resolver tudo sozinhos. Uma das razões pelas quais fazemos isso é porque Deus tende a ficar em silêncio, mas isso não significa que você esteja sozinho. Quando clamamos a Deus, ficamos principalmente desesperados. Isso nos deixa muito ansiosos e expectantes por uma resposta. Automaticamente procuramos sinais e mudanças para confirmar se Deus realmente nos ouviu. A questão é que Deus não trabalha dessa maneira. Ele prefere trabalhar em silêncio, pois é assim que ele testa a sua fé nele. A Bíblia é uma manifestação de sua segurança verbal. Sua palavra é algo em que você pode confiar a qualquer hora e em qualquer lugar.
Deus opta por ficar em silêncio para que você pratique o hábito de confiar em sua palavra. Acredite ou não, a Bíblia é o seu plano de batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes sentimos que o silêncio de Deus significa que ele está inativo. Nos sentimos abandonados e negligenciados. Contudo, a verdade é que o movimento de Deus é silencioso e detalhado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo devido ele vos exalte. Isso acontece na hora certa, meu amigo e minha amiga. Você precisa aceitar que o momento desejado não é o melhor. Mas só porque o seu tempo não foi seguido, isso não significa que nada esteja acontecendo. Acredite, mesmo neste exato momento, Deus está agindo. Algo em sua situação está mudando. Você não está em uma sala de espera ou de prontidão. Seu bem-estar é a prioridade de Deus. No momento em que você se sentir sozinho, abra a Bíblia e deixe que Ele afirme isso. Nunca desanime pelo silêncio de Deus. Isso significa apenas que Ele está 100% focado em travar a sua batalha. Dê um passeio pela estrada da memória e lembre-se dos momentos em que Ele falhou com você. Deus nunca deixou você se defender sozinho. Você chegou até aqui, e tudo isso por causa da graça inabalável de Deus. Reveja os desafios que você enfrentou. Sempre que nos deparamos com uma provação, sentimos que ela é a mais difícil de todas. O que deixamos de considerar é que cada desafio se torna mais difícil porque estamos sempre nos tornando mais fortes e melhores. Deus não dá problemas na nossa mão e nos deixa sozinhos para sobreviver. Nosso Deus não é assim. Quando Deus fez uma companheira para Adão, Ele revelou que é insuportável para ele ver um humano lutando sozinho. Foi também por isso que Ele nos concedeu o Espírito Santo. Veja Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença de Deus está dentro de nós. Isso não te traz conforto? As pessoas dirão que sempre estarão ao seu lado, mas em alguns casos não conseguem realmente cumprir essa promessa. Elas deixam você lutando quando você menos espera. Mas quero que você entenda que Deus nunca fará isso com você. Você não é diferente de Jacó, Josué, Davi e de todos os outros que venceram as provações com sucesso com a ajuda de Deus. Deus ama você tanto quanto Ele amou os heróis da fé. Então confie quando digo que Ele transformará você em um vencedor ou uma vencedora. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 declara: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta mensagem é para você guardar e usar sempre que precisar. Quando você permite que Deus te conduza através de uma batalha, submeta-se a Ele sem reservas. Isso é algo que a maioria dos humanos, inclusive eu, somos culpados. Dizemos a Deus que estamos entregando esse problema. Dizemos que confiamos nele. Afirmamos que estamos elevando nossa preocupação a Ele. No entanto, na maioria dos casos, os nossos dedos ainda estão de alguma forma agarrados a essa questão. O problema é que podemos ser teimosos até mesmo ao pedir ajuda. Gostamos de ser assistidos em nossos próprios termos. Deus pode estar ajudando você com um problema em sua vida amorosa, mas você está com muito medo de prosseguir com isso. Ele pode estar proporcionando um maior avanço em sua carreira, mas você está muito arrasado com a porta que Deus fechou para ter essa oportunidade de agir. Você entendeu o meu ponto? Se Deus quer te levar até a linha de chegada, mas você está se segurando nesse problema, como você poderá triunfar? Jó, capítulo 22, versículo 21 diz: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você tem que deixar Deus tomar as rédeas. Remova todo o orgulho do seu coração e deixe o Senhor lutar por você. A resistência irá potencialmente sabotar os planos de Deus que são do seu interesse. Submissão também significa pedir todo o apoio de Deus. Sabemos que nosso Pai é um Pai generoso, mas quando Ele sente que você não espera muito dele, isso pode parecer um insulto. Imagine isso. Um cego orava a Deus todos os dias,
pedindo a ele que fizesse um milagre e deixasse um de seus olhos ter visão. Em cada oração o cego dizia: por favor, Deus, cure um dos meus olhos, apenas um é suficiente para mim. Posso economizar e fazer a cirurgia no outro. O que você acha que Deus teria sentido, sabendo que ele havia provado seu poder a todos desde o início dos tempos, mas a fé desse cego se limitava a curar apenas um de seus olhos? Pense no que você está passando agora e no seu pedido a Deus. Esta é a imagem completa do que você precisa? Essa oração reflete o que você realmente deseja? Porque se não, então isso fala muito sobre a quantidade de fé que você tem nele. Conforme citado em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você precisar mover uma montanha, peça a ele força para mover mais de uma. Não limite seu pedido. Submeta o seu coração e a sua alma a ele. Dessa forma, Deus saberá que você possui uma fé incomparável nele. Ele saberá que você crê no poder infinito que ele tem. Deixe que essa passagem em Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 25, seja o seu alicerce. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Você sabia que no livro de Gênesis, Jacó realmente lutou com Deus como forma de provar sua fé? Jacó estava pronto para começar uma nova vida em um novo lugar, mas ouviu dizer que Esaú, seu irmão, estava prestes a lançar um ataque contra ele com um exército. Mais tarde naquela noite, um homem lutou com ele por horas. Jacó suportou a luta e esteve perto de perder, mas se recusou a desistir, a menos que o estranho o abençoasse. Ele deve ter notado que esse estranho não era um homem comum. Seu oponente, então, disse que seu novo nome seria Israel, o que significa que Jacó lutou com Deus e com os humanos e foi vitorioso. No dia seguinte, Israel foi incrivelmente abençoado e afirmou que encontrou Deus face a face. Ele foi fiel o suficiente para exigir ajuda e não desistir. Quando estiver enfrentando uma batalha, você deve lutar espiritualmente com Deus, mas não com o propósito de dominá-lo, e sim porque deseja mostrar a ele que não está desistindo de nada. Clame por ele, e nunca pense que você pode resolver tudo sozinho. Você não foi feito para correr a corrida da vida de maneira solo. Respire o ar fresco e retire-se do ambiente negativo de controle e estresse. Estou dizendo isso a você com a maior confiança. Não importa o que você esteja passando agora, Deus está com você. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único, um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio, as distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente. Este anseio não é apenas um sentimento. É uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus.
Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a quarta vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam as 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz:
À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite.
Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém.